Bom, então agora a gente vai falar sobre a propriedade da resposta imune. Dá uma relembrada, né? Porque realmente a gente já viu isso ao longo da vida, né? Só relembrar algumas coisas importantes. Então, primeiro de tudo, que imunidade é a mesma coisa aí, né? Que você falar de resistência a processos infecciosos, falar de mecanismos de proteção, né? Então, é sobre isso que é a resposta imune. A gente tem aí um sistema, né? Sistema imune, por quê? Porque ele é composto pelos aqueles órgãos, né? Principais produtores aí dessas células de defesa, que a gente falou que são os órgãos linfóides primários e secundários, mas a gente tem também o que? Células, a gente tem moléculas, a gente tem tecidos, a gente já falou de algumas células, né? E falamos aí que essas células são capazes de produzir citocinas, interleucinas, que seriam então algumas dessas moléculas envolvidas na resposta imune. E qual é a função, né, do sistema imune? Basicamente, a gente pode dividir em três grupos aí, né? Fazer a proteção, que é o que a gente mais, né, lembra de cara, né? Fazer a proteção contra patógenos, mas também não esquecer que podem ser simplesmente partículas estranhas, não necessariamente um patógeno, né? Não necessariamente um micro-organismo invasor. E aí a gente chama então essas partículas estranhas que são capazes de ativar o nosso sistema imune, a gente chama disso de antígenos, tá? Foi que eu comecei a aula falando do conceito de antígenos. Então, pólen, se naquela pessoa que é alérgica, né, ela gera uma resposta imune, que é no caso a alergia, para essa pessoa o pólen é um antígeno. Para mim pode não ser, tá? Além disso, uma outra função do sistema imune importantíssima é a questão de identificar o que é próprio do que não é próprio. Então, vem lá do inglês, né? E aí muitos livros não traduzem esse termo, né? E acabam usando lá essa denominação de self para o que é próprio e no self para o que não é próprio. E para o organismo poder atacar algo, considerar ele como estranho, identificar como sendo um patógeno, é porque ele consegue reconhecer o que é próprio, certo? Então, as células elas vão passando na corrente sanguínea e tem uma série de receptores, né, que ela vai identificando, vai encostando nessas células e vai identificando elas como sendo algo próprio. E aí, quando ela identifica ali algo que não está batendo com seus receptores, ela fala, opa, isso aqui não é meu, né? Eu tenho que atacar, isso aqui é algo estranho. Então, para cada tipo de patógeno, você vai ter uma resposta imune diferente, uma resposta imune coordenada, ok? Bom, e aí como a gente está falando dessa questão de self e não self, a gente acaba entrando aí no conceito de tolerância imunológica, né? Então essa capacidade de identificar o que é próprio, identificar as suas próprias células, o conceito, né, o nome é tolerância imunológica. E aí, quando a gente tem um problema relacionado à tolerância imunológica, isso pode aí favorecer, por exemplo, o desencadeamento de doenças autoimunes, né? Então a gente sabe que doenças autoimunes, que a gente vai falar mais para frente, justamente o problema está aqui, né? A gente tem um problema do organismo de identificar o que é próprio, tá? E a pessoa pode nascer com esse problema ou ela pode desenvolver ao longo do tempo. Além disso, a tolerância, ela também está envolvida aí com questões de câncer, né? E já já a gente vai falar disso, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, falhas na tolerância imunológica favorecem aí o desenvolvimento de doenças autoimunes. Detalhes de como isso acontece ainda não está definido, né? Tem muitos estudos ainda a respeito disso, tá? Mas o que se sabe é isso, é que o sistema imune ele não consegue mais identificar corretamente algum pedaço dele, e então começa a atacar esse pedaço. E pode ser um órgão, uma célula de um órgão específico ou não, pode ser algo que está na circulação. E aí, só para lembrar algumas das principais doenças autoimunes, né? Diabetes do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 1, a do tipo 2 não, né? Do tipo 2 é uma resistência que a pessoa vai criando à insulina, né? Por conta principalmente de comportamento, tem também uma questão genética e tal, mas não tem a ver com a quebra de tolerância. A diabetes mellitus do tipo 1 pode estar relacionado com essa quebra de tolerância. Lúpus eritematoso sistêmico, que é
mais comum, né? Doença autoimune mais comum que a gente lembra logo de cara. Mas também temos aí a anemia hemolítica autoimune, tireoidite de Hashimoto e uma série de outras, né? Síndrome de Cushing e uma série de outras doenças.